Essa audiência é diferente de tudo o que você está acostumado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática de número 64. E hoje a nossa lição fala do tema maior, a prática da sala de audiência. Eu quero falar com você hoje de uma audiência que é diferente, talvez, de todas as audiências que você está acostumado a fazer na prática. Um dos maiores erros que eu vejo acontecer na sala de audiência é a confusão de procedimento. Não sei se você sabe, mas a depender do direito envolvido no seu caso concreto, o procedimento, o passo a passo da audiência pode ser diferente. E muita gente não sabe disso. A pessoa está acostumada a atuar na justiça do trabalho, por exemplo, vai para a justiça comum, acha que a audiência vai ser igual. E é aí que os erros começam a acontecer. Mesma coisa, a pessoa está acostumada com a audiência no juizado especial, e aí vai para a justiça comum e acha que tudo vai ser igual, que os prazos são iguais, que o momento de arrolar testemunha é igual, e é aí que começa o grande erro, confusão de procedimento. E mesmo dentro da justiça comum, a audiência de instrução não é tudo igual. Mesmo dentro da justiça comum, dependendo do tipo de direito envolvido, a audiência pode ser uma audiência especial, com formalidades especiais, com acontecimentos diferentes. E hoje eu quero falar de uma audiência muito especial, que é a audiência da ação de alimentos, que também é a mesma audiência da ação revisional de alimentos. A Lei 5478, que trata dos alimentos, traz o procedimento dessa audiência. E essa audiência é uma audiência praticamente onde tudo acontece, uma audiência única. O juiz, então, despacha a petição inicial, concedendo ou não concedendo a liminar que tenha sido pedida, pela parte autora, e já marca essa audiência, que é uma audiência única, onde acontece tentativa de conciliação, onde acontece apresentação de resposta, onde acontece a produção de todas as provas e onde o juiz dá a sentença. A única chance do juiz não dar a sentença nessa audiência é caso tenha que ser promovida algum tipo de perícia ou tenha que se aguardar o retorno de algum documento, Geralmente documentos relacionados à capacidade financeira daquele contra quem se pede os alimentos. Mas via de regra, essa audiência é uma audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento. E por que é diferente? Por que tudo é concentrado? Justamente pela natureza do direito discutido, um direito urgente, que não pode esperar. Não é como uma ação de indenização, onde o juiz manda citar a outra parte, a parte apresenta a resposta, depois tem a impugnação, depois o juiz dá ao saneador e depois vai marcar a audiência. Nisso pode se passar, às vezes, mais de ano. Na audiência de alimentos, não. O juiz recebe a petição inicial e, de cara, já tem que marcar a audiência una. Ah, professor, mas na minha comarca não é assim que acontece. O juiz marca uma audiência de tentativa de mediação. Aí a mediação acontece. Se caso não tenha mediação, aí sim vai para uma instrução. Olha, tecnicamente falando, tá errado. A audiência, ela tem que ser una. Segue o rito da ação de alimentos. Não é porque o CPC passou a prever uma audiência inicial de tentativa de conciliação e de mediação que modificou-se a lei de alimentos. A lei de alimentos é uma lei especial. Ela não pode ser revogada e nem alterada por uma norma geral, que é o Código de Processo Civil. Tá bom, professor, mas e na prática? O que eu devo fazer? Se o juiz marcar uma tentativa de conciliação somente, não marcar audiência una, olha, você não só pode, como deve peticionar, e se for necessário e parecer pertinente, até mesmo agravar, embora esse tipo de decisão não esteja lá no rol das decisões agraváveis. Mas vale a pena peticionar, pedir para que o juiz marque a audiência una, seguindo o que está lá no Código de Processo, aliás, seguindo o que está lá na Lei 5478, para que tudo possa acontecer no mesmo ato. Não tem sentido marcar uma audiência para depois esperar a resposta, para depois marcar uma audiência de instrução. Enquanto isso, a pessoa que precisa dos alimentos fica lá, a ver navios. Ou o que é pior, aquela parte contra quem foi ajuizado os alimentos, tenha sido determinada uma prestação liminar
e ela fica impedida de produzir prova, principalmente da capacidade financeira dela. Por isso que as coisas têm que acontecer numa velocidade muito rápida. Eu espero que você tenha entendido a importância de conhecer os procedimentos das audiências. A audiência da ação de alimentos é uma especial, dentre várias que tem no Código de Processo Civil e também em leis extravagantes. Mas ao longo do nosso papo eu vou contando mais disso para você. Fica com Deus, até o nosso próximo áudio.